3h18. Vamos lá para a capital federal. A Câmara dos Deputados reabriu as sessões nessa terça-feira. Tem dois assuntos mais importantes ali na pauta e quem acompanhou essa pauta é o Rafael Procópio conosco. Fala, Procópio, como é que está? Boa tarde. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde, boa terça-feira a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Qualquer momento ali na Câmara dos Deputados devemos ver o início da primeira sessão deliberativa do ano de 2025. Neste momento já vemos alguns parlamentares indo ao plenário para discursar, mas não necessariamente fazer qualquer tipo de votação. Lembrando que o ano legislativo foi iniciado, na verdade, no último sábado com a eleição de Hugo Mota como novo presidente da Câmara e Davi Alcolumbre como novo presidente do Senado, mas os trabalhos efetivamente começam nesta terça-feira, já claro, sob a presidência de Hugo Mota. E o que deve ser analisado na Câmara dos Deputados hoje são duas medidas provisórias enviadas pelo governo Lula. As duas pautas tratam da abertura de crédito extraordinário, ainda com foco no auxílio ao Rio Grande do Sul, que segue em trabalho de recuperação após as enchentes do ano passado, que tanto trouxemos aqui na nossa reportagem. Uma dessas medidas libera crédito, pessoal, de pouco mais de 5 bilhões de reais, que deverão ser destinados pelos Ministérios da Saúde, Previdência Social, Desenvolvimento Social e também pagamento de encargos financeiros da União, além da transferência dos estados e municípios desses valores. A outra MP tem objetivos similares, mas em um valor menor, de cerca de 1,6 bilhão de reais, que devem ser destinados pelos Ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Ciência e Tecnologia e Portos e Aeroportos. É claro que a análise dessas duas medidas provisórias é de suma importância, mas muito provavelmente a primeira grande movimentação que veremos do Congresso Nacional deve acontecer ainda no mês de fevereiro. Afinal de contas, estamos falando do orçamento. O orçamento para o ano de 2025 precisa ser analisado e aprovado, até para todas as esferas do governo terem uma noção do que fazer, o quanto se pode gastar, o quanto se pode investir em tudo que envolve a economia brasileira. Essa matéria deveria ser votada no final do ano passado, mas muito por conta da regulamentação da reforma tributária e aquele pacote de cortes nos gastos da União que modificaram em muito aquilo que já vinha sendo discutido sobre o orçamento, essa nova rodada de discussões e, consequentemente, a aprovação do orçamento foi adiada para este ano de 2025 e deve ser tocada muito em breve, muito possivelmente ainda no mês de fevereiro. Seguimos de olho aqui, lembrando, primeira sessão da Câmara dos Deputados para analisar essas duas MPs de socorro ao Rio Grande do Sul acontece a qualquer momento no plenário da Câmara. Se o plenário da Câmara já começa a trabalhar pensando nos projetos, nas pautas, nós temos também um outro viés aí lá de Brasília, das atenções voltadas, depois da eleição das mesas diretoras e tudo mais, tal do Senado e da Câmara, a questão toda é reforma ministerial. Para completar esse boletim de Brasília, vem o João Pedro Melo falando sobre essa possível reforma. Fala, João Pedro. Passado o período de eleição nas mesas diretoras do Senado e da Câmara, agora as negociações giram em torno da reforma ministerial, planejada pelo presidente Lula. Os partidos do chamado Centrão começam a cobrar espaço e participação nos bastidores do Palácio do Planalto, mas as mudanças só devem ganhar corpo no início de março. Se de um lado o presidente aguardava a definição das mesas para iniciar as alterações, do outro os deputados federais aguardam a dança das cadeiras para definir os comandos das comissões permanentes da casa. Com isso, os colegiados só devem ser instalados após o feriado de carnaval e pautas importantes, como o orçamento, também só devem ser analisadas em meados de março. O relator da proposta orçamentária é o senador Ângelo Coronel, e ele destacou que ainda precisam ser ajustadas diversas pendências nessas despesas. Temos a pendência aí do pé de meia, programa pé de meia que não tem orçamento, temos a questão do Vale Gás, temos a questão das emendas que também estão aí para serem ajustadas. Então tudo isso terá que ser ajustado durante esse mês de fevereiro. Ainda sobre a proposta orçamentária, a equipe econômica quer manter a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos neste ano. Com isso, o orçamento deve ser ajustado para elevar a isenção de R$ 2.824 para R$ 3.036. No ano que vem, a ideia é elevar a isenção para até R$ 5.000. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o Executivo vai seguir conversando com o relator do texto sobre esses ajustes. A Junta de Execução Orçamentária vai fechar uma proposta de como redesenhar o orçamento de 2025 a partir do impacto das medidas do ajuste que nós já fizemos no final do ano passado. Vamos conversar com o relator. Tenho certeza absoluta que interessa ao Congresso Nacional aprovar o orçamento o mais rápido possível, porque tem investimentos.
O fato é que as trocas do presidente Lula visam aprimorar as entregas e acomodar mais nomes do Centrão, o que pode ajudar em uma eventual reeleição em 2026. Um nome que ganha força para embarcar no governo é o da atual presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, que deve ocupar a Secretaria-Geral da Presidência. Outro nome que ganha força é o de Arthur Lira, que pode substituir Alexandre Padilha e entrar nas relações institucionais, ficando responsável pela articulação com o Congresso Nacional. Vale destacar que, para dar mais espaço ao Centrão, Lula também estuda tirar alguns ministérios do PT, do PSB e do PCdoB, e as negociações devem avançar nos próximos dias. Todo respeito, às vezes tem a chamada síndrome de Estocolmo, que falam quando se cria um laço entre o sequestrado e o sequestrador diante da intensidade do momento em que aquilo está acontecendo, e tem inúmeros psicólogos que explicam isso aí. Sem querer fazer nenhuma comparação com isso, Zaidan, começando pelo fim, pela parte de João Pedro Mello, da reforma ministerial, o governo foi meio chantageado e aceitou essa chantagem sob inúmeros aspectos, né? E agora você monta uma reforma ministerial exatamente com quem estava do outro lado quando isso aconteceu. A sua analogia é muito boa. E o governo foi alegremente à Câmara e ao Senado, com ministros liberados de suas funções, né, exonerados temporariamente, para voltarem ao Congresso e alegremente elegerem Mota e Alcolumbre. O Congresso, na verdade, deveria ser proibido de paralisar suas atividades, proibido de gozar de recesso e de férias, independentemente de ser fim de legislatura, se não aprova o orçamento. O orçamento tem de ser votado. Tem de ser votado. Ele é sempre muito modificado, às vezes profundamente modificado, mas ele tem de ser votado. Tem de haver um orçamento aprovado no começo do ano. Então, o Padilha dizer que o Congresso tem interesse em votar rapidamente, não. Ele tem a obrigação de votar o orçamento. Quanto ao Ministério, a lenda que se desenvolveu, que fazia sentido quando, no governo Bolsonaro, houve a decisão de simplesmente entregar a execução orçamentária para o Centrão, por intermédio de Ciro Nogueira e Arthur Lira. Não era só o Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil, mas também Arthur Lira. Então, de fato, ali não era importante para ter acesso a verbas e para conseguir liberação de verbas, ter controle de ministérios. O ministro que mandava era do Centrão, que é o Ciro Nogueira. E ele e Arthur Lira comandavam esse espetáculo do uso do orçamento pelo Congresso, com o Paulo Guedes, então ministro da Economia, simplesmente sendo o penúltimo carimbador, porque o último era o Ciro Nogueira. Houve uma mudança, inclusive com a derrubada das emendas de relator, que permitiam esse mecanismo, e os ministérios voltam a ter participação. Aí depende da força política. Se eles são só aqueles que chancelam, que assinam o papel que já vem escrito, ou se eles participam das discussões sobre liberação. Mas os ministérios voltaram a ter um papel na liberação de emendas. Então, sim, vários congressistas querem ter acesso ao ministério, ou diretamente, virando ministro, ou colocando o indicado fiel. Talvez o Arthur Lira prefira essa segunda hipótese, já que ele, há poucos dias, afirmou que o governo é um navio que irá naufragar. Ele não diz que talvez naufrague, que corre riscos. Ele diz que irá naufragar. Por que ele entraria no navio que ele diz que irá naufragar? Ele terá de desdizer o que ele disse na semana passada. Mas provavelmente opte por um preposto. Mas também não será surpresa se ele for diretamente assumir um cargo, principalmente esse do Padilha, que faz exatamente esse meio-campo executivo-legislativo. Então essa lenda continua sendo repetida, que eles não têm interesse mais, tal. Bobagem. Querem muito além de visibilidade política em alguns ministérios, etc. Agora, que o governo
é um espectador passivo nessa história, está mais do que claro. Lamentável. E a analogia com a síndrome de Estocolmo é impecável, Rolando. Valeu, Zaidan.